Janine, é um momento de convencimento agora, né? Porque a reforma da Previdência estava passando aí por uma série de restrições, de barreiras, e agora o presidente tenta convencer, né? Bom dia. Bom dia, ele ganha um reforço dos municípios, né? Enfim. Só que o interessante de perceber dentro desse contexto é que não se observa a questão da gestão pública, é o que eu chamo a atenção há muito tempo aqui. Nós precisamos de gestor públicos para cuidar das coisas públicas. E a reforma da Previdência é um exemplo clássico, a trabalhista é a mesma coisa. Tem que começar do princípio, observando a regra constitucional, a dotação orçamentária que é destinada a determinado fim, e isso não acontece. Hoje, parece que a reforma da Previdência vai resolver todos os problemas do país. Mas, na realidade, o que a gente vê é que o grande problema no orçamento público é o alto nível de endividamento. Exemplo, hoje são gastos com dívidas e juros, etc., quase a metade do orçamento da União. Em relação à Previdência, em torno de 20 e poucos por cento. Então, vamos colocar os pingos nos is. A reforma tem que ser ajustada, ela ainda sofreu alguns decréscimos, mas ainda não está de acordo, ela ainda prejudica muito o lado mais frágil dessa negociação, né? Então, os municípios podem apoiar, mas o verdadeiro apoio tem que ser pela justiça social e não simplesmente pelo apoio político, prestando atenção na próxima eleição ou quanto vão ganhar nas votações a partir do momento que ela chegar na Câmara ou no Senado. Gente, a gente viu antes aí um momento bem difícil da economia e a Assembleia Legislativa de Santa Catarina querendo aumentar gastos do governo do Estado, do Executivo, com mais pagamento de gratificações. Exatamente, a história parece que se repete. O orçamento do Estado é extremamente enxuto. Ontem o governador falou no almoço com a imprensa sobre isso, sobre a dificuldade de se pagar as contas em dia e, de repente, de uma hora para outra, né, surge um projeto para aumentar as despesas. Olha, a crise foi grave, de 2014 a 2017, a gente prevê uma recuperação para o próximo ano, mas ainda está muito aquém de uma recuperação plena que contemple um novo aumento na folha de pagamentos do Estado. Não é que o governador não queira dar esse aumento, ele simplesmente não pode, não cabe dentro do orçamento. Não é uma questão com a categoria. E basicamente é o seguinte, ano que vem é ano de eleição e qualquer um no lugar do governador gostaria sim de dar uma gratificação e ficar de bem com os funcionários públicos nesse sentido. Só que ele não pode. Aí ele vai ter que ser o governador, o profissional que tem um orçamento a cumprir. E é basicamente isso que vai ser feito. É uma questão de função e de dotação orçamentária. Não há espaço. É um contrassenso e, mais uma vez, o legislativo, né, assim como o nacional, acaba fazendo de serviço à própria sociedade, querendo empurrar um problema ou colocar um problema no colo do executivo, onde não era para existir, né? E a gente vê o contrário em relação à reforma da Previdência, o executivo tentando forçar o legislativo a engolir algo que ele não está preparado ainda e talvez no próximo ano, porque esse é o conflito, se vai ser votado esse ano ou no próximo a reforma da Previdência. Mais informações de economia, então, na coluna da Janine Alves, no Jornal Notícias do Dia e também no ND Online. Janine, mais uma vez, obrigado pela participação. Obrigada.